Cuidar do paciente, minha gente, cuidar do paciente. Avalia o paciente. Você vai precisar entender se ele tem risco de infecção de sítio cirúrgico, se ele tem risco de deiscência. E essa avaliação, inclusive, pode ser pré-operatória, deve ser pré-operatória, intraoperatória e pós-operatória. A gente precisa entender qual é o tipo de fator que o paciente vai ter de risco para poder abrir essa ferida operatória, para fazer uma deiscência ou uma infecção de sítio cirúrgico, tá? A gente precisa entender para poder a gente agir, ó, lá, né, nas comorbidades do paciente, é obeso, é diabético, é hipertenso, tem o quê? Tem alguma cardiopatia, tem alguma insuficiência renal, tá? O que o paciente tem que pode impedir ali aquele processo de cicatrização? Vamos ficar de olho, vamos ficar atentos a tudo isso e vamos prevenir. E vamos fazer desde o começo essa prevenção. Então, olhar para o paciente é o que eu sempre falo para vocês, é essencial. Mesmo na ferida operatória, mesmo na prevenção, a gente não vai conseguir prevenir se a gente não olhar o paciente. Entendem? Tudo, minha gente, que envolve o tratamento de feridas, a gente vai precisar olhar o paciente. A gente não pode olhar somente para a ferida. A gente vai precisar olhar o paciente, tá? A gente precisa olhar o paciente. Se a gente não olhar o paciente, a gente vai ficar fazendo só troca de curativo, troca de cobertura. Não vai ficar fazendo tratamento de feridas, nem prevenção de feridas, certo? Então, entendam de uma vez por todas que o paciente ele precisa estar no centro do cuidado. A gente precisa olhar o paciente por dentro, a cicatrização acontece de dentro para fora. E a gente não vai conseguir ter resultado se a gente não olhar o paciente e ficar olhando para a ferida. Eu falo isso muito dentro do método Trilha para os meus alunos e falo para vocês aqui também, porque eu quero a transformação de vocês, minha gente. Eu quero que vocês entendam e ajudem um paciente diferente. Quantas vezes eu vejo os pacientes aí com tantos problemas, né, com tantas questões de tantas úlceras, né, diferentes, não só feridas operatórias, mas com tantas questões que vêm se alastrando, que vêm se arrastando realmente, porque passa por profissionais que só olham para o curativo, que só olha para a ferida. Profissionais de todas as áreas, tá? De todas as classes, não só da enfermagem, mas que olha somente para o curativo, para a ferida. Olhou para a ferida, vamos ver qual é o curativo que vai colocar aqui. Troca o curativo, troca o curativo, troca o curativo. E não olha para o paciente. Não enxerga que o paciente pode estar com anemia, pode estar com insuficiência renal, pode estar com uma glicemia muito mais elevada, né? Que está impedindo essa cicatrização. A gente precisa olhar o paciente, precisa entender que fase está esse processo de cicatrização, para poder a gente entender como é que vai ajudar o paciente, o que é que está impedindo essa cicatrização, tá? Então, vamos aprender a olhar o paciente para a gente ter mais resultados do que a gente está tendo atualmente, certo? E uma outra coisa muito interessante, que eu também até nem falei aí para vocês, mas é muito interessante mesmo que se coloque, se possível, uma terapia por pressão negativa no pós-operatório imediato em pacientes obesos, porque os pacientes obesos, eles fazem uma tensão diferente na pele, e aí a pele, ela tem a tendência de fazer a tensão contrária muito maior, né, do que o paciente que não é obeso. E quando a gente coloca uma terapia por pressão negativa da portátil, de uso único, como a Prevena, como o Pico, né, da Smith, Neffield, a Previne da 3M, a Vele, da Convatec também, são terapias de pressão negativa que são de uso único. Elas são o mesmo curativo que eu expliquei para vocês, que é a cobertura multicamadas, né, com a espuma, com o silicone, com o filme transparente para poder fixar bem, mas ele é acoplado por uma bombinha, e nessa bombinha vai fazendo essa pressão negativa, que vai unindo essas bordas. A pressão negativa, ela vai unir mais essas bordas e vai fazer a tensão contrária, a tensão que a gente precisa, não a tensão natural da pele, a tensão que a gente precisa, que é para poder não afastar essas bordas. Então, se usa muito a terapia por pressão negativa em pacientes que principalmente têm mais risco de deiscências e de infecção de sítio cirúrgico, tá?
O paciente obeso é um deles, muito candidato a colocar essa terapia já no centro cirúrgico. Fez a cirurgia, fechou, assim que fechou, ao invés de colocar uma cobertura comum, já coloca direto a terapia por pressão negativa portátil. Já bota ela e pronto, e fica os 7 dias com essa terapia. E aí, quando remove, normalmente o paciente já está com a cicatrização bem definida e a gente evita muito, previne muito essas deiscências com essas TPNs, tá? E aí a terapia pressão negativa também é muito utilizada, minha gente, quando a gente tem deiscências também, tá? E infecções de sítio cirúrgico. Elas também funcionam muito bem, tanto essas que são portáteis, e por que a gente coloca o portátil logo assim, no pós-operatório imediato? Porque não tem exudato, né, minha gente? Assim, não precisa de um reservatório, né? Eu botei uma terapia de pressão negativa aqui com aquela bomba maior, com um reservatório de 500 ml, de 300 ml. Não precisa, porque ele não vai drenar essa quantidade para um reservatório. Não precisa o paciente ficar preso a uma bomba nesse sentido. A portátil, o paciente não fica preso, é só um curativo com uma bombinha desse tamanho assim, e só, tá? O paciente não fica preso a nada, é totalmente portátil. E aí, nesse sentido, a gente consegue colocar, inclusive, até em deiscências pequenas, que não tem uma grande exudação, tá? Então, deiscências pequenas também pode botar a portátil, que ela funciona bem, ela só vai reter ali na espuma mesmo. Não tem um reservatório que vai puxar todo o exudado para dentro desse reservatório. A gente vai colocar uma terapia de pressão negativa com reservatório quando a gente tem uma deiscência grande, que o paciente precisa, como essa que eu expliquei para vocês, que eu tive da abdominoplastia, a gente colocou uma normal mesmo, uma que tem a bomba, que tem um reservatório, tudo certo, porque estava uma deiscência muito grande, né, nessa paciente, e uma drenagem excessiva, uma infecção exageradamente, né, com a exudação muito exagerada, muito grande. E aí, essa exudação ia todinha para esse reservatório e encheu litros, né? Encheu litros, logo no começo, principalmente, de tanta exudação que tinha. Nenhum curativo ficava nessa paciente. Não tinha alginato, não tinha hidrofibra, nada que a gente colocasse dentro dessa ferida que resolvesse. Então, precisou realmente da terapia pressão negativa para poder fazer essa drenagem até o reservatório, né? Então, quando fez essa drenagem vai funcionando dessa forma. Então, a gente também tem o uso da terapia pressão negativa normal para os casos de deiscência e de infecção de sítio cirúrgico, funciona muito bem, é o que mais funciona, é o que mais funciona que a gente tem no mercado. E também a gente pode fazer prevenção com essas portáteis, tá? Então, olha para aí, as 3 causas principais de deiscência, uma delas é justamente as comorbidades do paciente. E a que é maior, né? Uma das maiores causas de deiscência. Então, por isso, minha gente, preste atenção no paciente, olhe o paciente, coloque o paciente lá como centro do cuidado. Vocês vão precisar ter esse olhar, né, diferenciado, esse olhar clínico, se vocês querem realmente ter mais resultado. Certo?